Então, gente, boa noite para todo mundo. Mais um dia aqui de estudo sobre a Umbanda. Hoje o assunto é bem legal. Vai falar sobre sexto sentido sensorial. Então, vamos pedir permissão a Deus aqui para começar o nosso trabalho, espiritualidade maior, aos guias, mestres e mentores que nos acompanham nesse estudo toda quarta-feira. Que nenhum mal, nenhuma energia negativa entre nesse espaço e perturbe a ninguém, para que possamos fazer um trabalho e um estudo de forma pacífica, harmoniosa e de bastante conhecimento. É pequenininho hoje também, não vai ser grande, são 7 folhinhas ou até menos, de repente, porque tem uns desenhos ali, a ilustração, então vai ser rapidinho, não vai demorar. Vamos lá. Desenvolvimento mediúnico. A mediunidade não se ganha, herda ou aprende. A mediunidade é um sentido, algo que todos temos, em maior ou menor grau. No entanto, as especificidades e tipos já nascem com o indivíduo, ou seja, não pode ser conquistada somente pelo desejo. Sexto sentido sensorial. Estrutura complexa do médium. O médium, como já citado anteriormente em outro estudo aí que a gente fez, uma outra apostila, é um indivíduo que tem capacidade de intermediação com outras realidades e vibrações diferentes da realidade vivida por nós, neste plano terrestre. Essas capacidades podem ser sutis ou não, assim como podem ser comuns a algumas pessoas e a outras pessoas não. Porque mediunidade reserva características especiais e específicas. Por que não é igual a todos? Há aqueles que ouvem espíritos, e aí vêm as especificidades, as diferentes características da mediunidade ou do médium, né? Aqueles que ouvem espíritos, como há os que enxergam. Outros ouvem e enxergam. Assim como alguns falam quando incorporados e outros não falam. Essas particularidades existem e coexistem dentro de uma única estrutura que é a mediunidade. Algumas pessoas nascem com a mediunidade aflorada, perceptível e muito definida. Essa chamo de mediunidade prática e uso esse termo porque há algumas frentes que gostam de trazer a mediunidade como dom ou missão. Eu mesma achava que mediunidade era um dom, era uma missão, e hoje eu vejo que não é. E ele coloca aqui, esta é uma ideia perigosa, já que para alguns médiuns pode estar ancorada numa perspectiva mais egóica e superestimada de si, alimentando uma vaidade improdutiva no processo de viver a mediunidade. É como se o médium se achasse muito especial, ou melhor ou acima de qualquer outro ser humano. Então, é realmente uma situação onde a gente tem que ter uma percepção que a gente tem que ter com muita cautela quando a gente vai mencionar dessa forma ou até pensar dessa forma. Outra percepção para a qual sugiro atenção e senso crítico é a ideia de que a mediunidade seria um karma ou algo que se relacione ao acerto de contas de vidas passadas. Essa forma de entender a capacidade mediúnica como punitiva normalmente faz sentido para aqueles que têm uma disfunção na prática do exercício mediúnico. Normalmente, para aquele que sofre com uma mediunidade descontrolada, ela se torna um fardo. A mediunidade se torna um fardo para essas pessoas. Assim, a maneira encontrada para interpretar o que está acontecendo é atribuir ao karma todo esse transtorno. Contudo, é uma narrativa criada pela forte influência catolicista, numa mistura distorcida da interpretação ocidental sobre o karma. A ideologia católica exalta a dor
como processo de salvação ou purgação dos pecados. E aqueles que se resignam diante dos sofrimentos são reconhecidos como merecedores de bênção e salvação. Nesse viés de pensamento vem a construção da ideia de que a mediunidade é um fardo e, como tal, um presente para você liquidar seus débitos de vidas passadas. É aquilo que diz assim, mediunidade, você nasceu médium, porque você está devendo muito, porque você tem muitos erros no passado, a mediunidade você tem que trabalhar. Eu mesma era uma dessas, que pensava dessa forma. Hoje eu já sigo por um viés diferente, né? Mediunidade eu não vejo como karma, eu vejo como uma bênção, né? Como todos somos mediúnicos, todos somos médiuns, todos nós temos mediunidade, todos, absolutamente todos. Como disse lá em cima, uns em menor grau, outros em maior grau, e outros, por enquanto, estagnados, porque não praticam a mediunidade, não exercitam e não têm nem esse conhecimento. Então, vamos falar dos sentidos sensoriais e mediunidade. Assim como temos tato, olfato, paladar, audição, visão, também nascemos seres mediúnicos. Como assim? Sim, temos a mediunidade como sexto sentido sensorial e, como os demais, ela precisa ser estimulada, praticada e entendida por nosso organismo físico e espiritual. Eu vou falar também de uma coisa da intuição, que as pessoas têm, mas não praticam ouvir a intuição, não exercitam a sua intuição. Então, a intuição é como se fosse um músculo, e eu vou espiritual, claro, né, gente? Eu estou só dando trocando aqui para vocês entenderem, para quem não entende muito bem, entender melhor. É como se fosse um músculo espiritual, a intuição e a mediunidade. Então, como músculo, é preciso ser exercitado, é preciso ser trabalhado, praticado. Se não, fica atrofiado, fica estagnado, e até, às vezes, em algum momento, isso pode aparentar algum tipo de problema na pessoa. Problemas diversos, tá? Então, a espiritualidade é um sentido do espírito e não do corpo físico. Em algum momento da vida, essa mediunidade floresce. Não nascemos com a mediunidade já em exercício, mas, cedo ou tarde, ela floresce e, com isso, cobra uma atenção para o que acontece com o seu corpo espiritual. Nesse momento, tudo passa a reverberar diretamente no corpo físico, uma vez que agora esse espírito se encontra encarnado, vivendo uma experiência material. O que é importante, acho que passou aí um pouquinho, sabe, mas, isso. O que é importante entender até aqui é que a mediunidade não é dom, não é punição, não te faz melhor, não é exclusividade dos escolhidos, ninguém é mutante ou super-herói por ter essa capacidade. Não somos mais conscientes porque somos médiuns pela mediunidade, mas a mediunidade pode ser um caminho para nos tornarmos mais conscientes. É um sentido sensorial que, se amadurecido e usado com responsabilidade, pode ser um poderoso elo entre o plano terreno e o plano divino. Ela também, a mediunidade, não é boa e nem é ruim. Não há mediunidade para o bem ou para o mal. O seu uso é que vai definir a sua utilidade. Portanto, ninguém é melhor por ser médium e ninguém é mais capaz por isso. Então, qual o porquê da mediunidade? Nós reencarnamos sempre com um objetivo. Objetivo esse que é passar por esse plano melhor do que chegamos. Contudo, sempre haverá indivíduos mais interessados em fazer coisas ruins, e esses podem ter mediunidade aflorada. E quando ela é descoberta ou assimilada por alguém assim, é provável que o seu uso seja negativo também. O quê? Está dizendo o que aqui?
Sempre vai haver indivíduos mais interessados em fazer o mal do que o bem. E se esse indivíduo é médium, ele vai usar a mediunidade para fazer aquilo que ele mais gosta de fazer, que é perturbar a vida dos outros, quer fazer mal, quer criar problemas, quer lançar feitiços, fazer magias, entre outras coisas. Então, é bom entender que não existe mediunidade boa ou ruim, porque ela é simplesmente a capacidade do médium de interagir com outros planos, apenas isso. Mas, juntamente com esta capacidade, existe o livre-arbítrio. E essa condição dada a nós permite que médiuns de interesses mesquinhos, egoístas e gananciosos usem esse dispositivo para prejudicar os outros. Você deve se perguntar agora, o que de fato é essa capacidade mediúnica? Esse médium consegue produzir e desprender do seu organismo uma grande quantidade de ectoplasma que pode ser usado em materialização. Essa é uma mediunidade que também permite que objetos apareçam em locais onde não estavam anteriormente. Eu coloquei exemplos aqui de efeitos paranormais. Não pensem vocês que isso é historinha, ficção científica ou coisa inventada. Não é. Isto realmente acontece, tá? Eu gostaria que a Adriana... Adriana, você está aí? Adriana? Tô. Eu tenho que apertar aqui o bagulho para falar que eu tô, gente. Tá, então, eu queria que você explicasse para o pessoal que não sabe o que é, eu digo os novos, né, que não tem ideia o que é ectoplasma. Dá uma resumida básica, o que é um ectoplasma na mediunidade, no corpo humano, como é fabricado, e para que serve esse ectoplasma? Você pode dar uma resumida basiquinha aí, só para quem não tem ideia entender um pouquinho melhor? Então, deixa eu pegar aqui. Dentro de um contexto espiritual, né, que a gente trabalha muito essa questão, ele é uma espécie de um fluido, né, energético, vamos chamar assim, um fluido que não está nesse plano, onde, muitas das vezes, durante um trabalho espiritual, ele é retirado para compor alguma coisa a nível espiritual. Então, algum ser está com necessidade de está com deficiência de alguma energia, muitas vezes nos é retirado o ectoplasma da gente para doar para algum ser que esteja com necessidade. Outras formas também de fazer doações, vamos dizer assim, de energia, é você também caminhar, vamos dizer assim, tem um livro do Bezerra de Menezes que ele comenta que ele ia até a praia pegar, ele não usou o termo ectoplasma, mas ele falava que era similar. A energia que estava ali no mar para levar para as pessoas que estavam com necessidade, vamos dizer assim, tratamento de pessoas. Então, o ectoplasma ele é extremamente importante, a gente tem que estar... e tem pessoas que têm muito, muito, e tem gente que tem pouco. Tem gente que tem tanto ectoplasma que é considerado médium de efeito físico, que ele pode plasmar uma presença de alguma coisa. Eu lembro que um grupo nosso foi para a Bahia fazer um trabalho com... aquele que fez o quadro de pictografia, Blanca, que eu te dei, como é que é o nome dele? Florencio Anton, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um médium de pictografia, e ele faz trabalhos de materialização. E durante desse trabalho que ele estava lá, no escuro, porque aí você também tem a questão da luz que pode não permitir, porque a luz interfere, né, e pode queimar também o ectoplasma, então existe até uma luminosidade mais apropriada, como, por exemplo, você vai em casas como no Tupiara, eu acho que também até no Frei Luiz, o Sérgio pode me corrigir se eu estiver errado, a luz vermelha é um dos trabalhos que é utilizado muito durante esses trabalhos, porque ele não fere, entre aspas, né? Só por uma palavra mais próxima da galera que está começando, né? Para entender. Pode falar, Sérgio, fica à vontade.
No Frei Luiz se trabalha muito com ectoplasmia. Lá tinha um médium que recebia uma entidade que fazia, Dr. Frederic, que ele fazia, médico alemão, que ele fazia cirurgias espirituais. Inclusive, existe lá um santuário. Eu nunca participei dessa reunião, mas nos livros de Rocha Lima, tem até fotos aqui. Eu tenho até fotos, depois eu posso botar no grupo fotos de materialização, de apresentação do ectoplasma, que ele fazia a materialização, né? Aí se usa a luz azul, né? Porque a luz branca queima o ectoplasma, e tanto que nas salas de tratamento, eu trabalhei lá na sala 5, na sala de cura, que era tudo lacrado, né? Tudo com plástico preto na janela, que a gente trabalhava nas quartas de noite ou nos domingos de manhã. Então, domingo de manhã, que era o dia que eu ia, era tudo plástico preto, tudo escuro, a porta você abria, entrava, tinha uma cortina preta, aí você fechava a porta para depois entrar, para não entrar a luz de jeito nenhum, justamente por isso. Então, os efeitos... o médium Gilberto, inclusive, ele já desencarnou. Eu acho que eu conheci ele, eu conheci. O médium Gilberto, ele tinha acho que eu conheci ele há muitos anos. Ele tinha uma mediunidade de efeito físico tão forte que, às vezes, quando tinha... Ele era muito atacado. Então, tinha dia que ele acordava, houve casos que ele acordou de noite, acordou, né, de manhã, e a cama dele estava cheia de caco de vidro, porque as entidades que queriam trabalhar o trabalho, né, que era feito no Frei Luiz, atacava muito ele. Tanto é que ele praticamente não saía do Frei Luiz, ele tinha uma casa lá dentro. Foi o que morreu lá, né? Exatamente. Sim, foi. Exatamente. Então, o efeito físico é um tipo de mediunidade. Hoje é a mais rara, né? Porque poucas pessoas hoje no planeta têm esse tipo de mediunidade. Tanto é que tinha muita gente de fora para estudar o caso. Eu vou colocar aqui umas fotos só para vocês terem uma ideia. Eu vou botar no grupo, tá? Coloca sim. Vou botar no grupo. Para vocês verem, inclusive, tem uma foto aqui que é essa que eu botei no grupo. É lá do Frei Luiz, é a materialização do espírito, a fotografia, tá? E tem outras aqui. Deixa eu ver aqui. Tem umas que a pessoa está respirando e está saindo ectoplasma pelo nariz. Acabei de colocar uma nesse sentido. Tá muito interessante. É tipo um algodão. É tipo um algodão. E um dos fatos que se fazia, as recomendações que eram feitas, era para você, principalmente quem trabalhava no santuário. Até arrepiei. Essa foi uma materialização lá do Frei Luiz, tá? Sim. Lá do Frei Luiz. E a outra deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Então, uma das recomendações era justamente para que você não... Olha a outra materialização. Acabei de colocar outra materialização aqui. No grupo, tá? Que você não comesse carne, não bebesse nenhuma bebida alcoólica, nada. Porque você tinha que, através da pureza do teu corpo, vamos colocar assim, entre aspas, você doar um ectoplasma apropriado para os trabalhos espirituais mais elevados. Não praticar sexo não era por questões morais, era simplesmente que você esvai o teu ectoplasma na relação sexual, tá entendendo? Então, é tudo muito científico. Os livros do Rocha Lima, que foi vamos dizer assim, ele com o Frei Luiz no plano no plano astral e ele no plano físico, foi que criou, que montou, naturalmente, com vários amigos, né?
o Frei Luís, que é uma coisa imensa. Se vocês nunca foram, vão, porque vocês vão ficar impressionados. Imagina um local enorme. Só de casa para criança deve ter umas 20 casas. Tem asilo, tem umas 12... Tem padaria, tem restaurante, tem loja, tem livraria, tem um brechó muito bom. Tem um brechó. É uma cidade, né? É a cidade do amor. É muito grande. É muito grande. E tem o bosque, né? O bosque, você não sabe, você entra no bosque, você tem uma imagem de Maria, com uma fonte, e tem os caminhos para você, só que tem os caminhos lá que você sabe para mata. Aquilo não tem fim. É enorme, Frei Luís. Tem um auditório de mais de 200 pessoas, né? É um lugar muito legal. Às quartas-feiras, você tem começa logo cedo, logo depois do almoço já tem gente lá. Muito sala de tratamento, e domingo domingo não. É muito legal mesmo. Quem nunca foi, vá para conhecer, porque só sala de tratamento deve... Tem muitos. É muito legal. É um ambiente Deixa eu só, desculpa, porque é por causa do meu horário, desculpa, tá? Eu não estou querendo te cortar, não, mas é para voltar no assunto, porque eu tenho um compromisso, desculpa. Deixa eu só reforçar uma coisa aqui, que em determinados locais de trabalho, porque eu já trabalhei no MAP, não sei se algum já conheceu, o Movimento de Amor ao Próximo, trabalhei muito tempo, na época que era em Bom Sucesso, depois estava em Irajá, mas a Irajá ficou distante, e no Frei Pinto, Frei Pinto, gente, agora me sumiu, foi Frei Luís. Padre Pio, eu em Frei. Padre Pio, Botafogo. Isso. E também aqui no Regeneração, que a gente trabalhava com cura, e ali a gente utilizava a questão que eu estou falando da luminosidade, que é realmente importante, tem que ser muito escuro, porque o ectoplasma, ele realmente acaba sofrendo aí, destruído, né, vamos chamar assim, com a luminosidade. E é isso, Blanca. Tá, beleza. Então, eu acho que o Lucas levantou a mão aí, eu acho que ele quer perguntar. Lucas, quer perguntar no final? Porque acontece que a Adriana vai ter que sair daqui a pouco. E aí você pergunta no final, só se tiver alguma coisa a ver com ectoplasma. Oi, Blanca. Não, era isso. Só queria saber se aquela imagem daquele homem que você botou... Boa noite, todo mundo, primeiramente. Com a... Ele está deitado com a mulher? Se aquilo ali é um espírito materializado. Né, Sérgio? Está sem som, Sérgio. É espírito, ele está com... É materializado. Show. Mas ali, o espírito ali é a mulher que está em pé? Exatamente. O ectoplasma forma. Você tem, inclusive, montagens em que você coloca o ectoplasma, molda em parafina e aparece mão. Você tem aparições, né? Às vezes é só o rosto, às vezes é só um braço, às vezes é o corpo todo. Né? Muito interessante. Vamos continuar, então. Aí, voltando lá. Você deve se perguntar agora o que, de fato, essa capacidade mediúnica. Esse médium consegue produzir e desprender do seu organismo uma grande quantidade de ectoplasma, que agora vocês já sabem o que é, que pode ser usado em materialização. Essa é uma mediunidade que também permite que objetos apareçam em locais onde não estavam anteriormente. Você pode não acreditar, mas tudo possui um fundamento para acontecer. Não é um milagre, não é obra de Deus ou simplesmente um fenômeno que não tem explicação. Por isso, tudo que é observado pela mediunidade é preciso se perguntar, mas como isso se dá? Ou como acontece essa conectividade do indivíduo com o plano espiritual? Os médiuns são sensores, captam outras estruturas e abrem uma comunicação, como quando pensamos no satélite, no rádio, que é um instrumento para capacitação de frequências que se sintonizam. O Espiritismo adotou mais fortemente a analogia
de que os médiuns são aparelhos, fazendo referência à sua capacidade de sintonizar. As pesquisas sobre a glândula pineal são uma das formas científicas de buscar, pelo órgão responsável por fazer essa conexão. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, dissecou e pesquisou cérebros e compreendeu que a glândula pineal é uma estrutura microcalcificada no nosso cérebro, capaz de agir como a chave de conexão, ou o roteador que nos conecta com uma outra realidade espiritual. Em todos os cérebros que ele estudou, sua observação foi de médiuns que têm a glândula pineal mais desenvolvida. Ou melhor, em todos os cérebros que ele estudou, sua observação foi de médiuns que têm a glândula pineal mais desenvolvida, enquanto os médiuns não praticantes têm essa estrutura menos desenvolvida. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira descobriu também, por meio de ultrassonografia, que médiuns em atividade mediúnica têm a glândula pineal aumentada. Ao sair do transe, ela se recolhe e diminui. Olha aí a mente de um médium, está vendo? A cabeça, o cérebro de um médium, como fica quando ele está em transe, né? Olha como é que fica aqueles pontinhos ali iluminados. E na parte de baixo tem o cérebro. Eu não sei se dá para aumentar a foto para o pessoal ver aonde fica a glândula pineal. Parece um carocinho. Está vendo ali? Aqui, eu posso colocar uma imagem aqui? Pode. Ô, Rômulo, eu vou usar aqui, vou compartilhar, tá? Vou pegar aqui para compartilhar. Rapidinho. Aqui. Porque até é legal. Estão vendo? Estão todo mundo... Ah, está entrando. Espera aí. Está aparecendo aqui. Entrou? Só está aparecendo a sua foto. A anatomia do cérebro? Agora tá. Dá para aumentar aí, que eu não enxergo nada. Eu sou míope. Espera aí. Oi, olha que tá grande. Caralho, quem tá mandando coraçãozinho, cara? Espera aí, deixa eu ver. Que? Fala que eu vou aumentar. Estou procurando aqui o zoom. Gente, cadê o zoom desse negócio aqui? Cadê o zoom? Deixa, Adriana, deixa assim mesmo, vai. Gente, cadê o zoom? Que coisa esquisita. Pode deixar assim. Então, o que acontece? Essa aqui é a anatomia, na realidade, do encéfalo, tá? Que ele chamou de cérebro, mas é o encéfalo. Isso é bom falar porque o sistema nervoso... Eu posso entrar um pouco na pineal, Blanca, explicar rapidinho alguma coisa? Sim, por favor, pode. O encéfalo, na realidade, é tudo que está dentro da nossa caixa craniana, tá? Junto com descendo a nossa coluna vertebral, que é a medula espinal. Muito bem. O cérebro, na realidade, é uma parte desse encéfalo. Então, quando a gente fala que o nosso cérebro, na verdade, pode não estar acontecendo nele, propriamente dito, mas pode ser no cerebelo, porque o encéfalo é formado de cérebro, cerebelo, protuberância, bulbo e medula espinal, ou medula oblonga, né, que eles chamam. Sendo que a nossa glândula pineal, ela está bem aqui, ó. Vê se vocês estão vendo quando eu estou marcando. Glândula pineal, olha aqui. Ela é do tamanho de uma ervilha. E ela tem esse nome pineal por causa da pinha, que ela faz lembrar uma pinha de pinheiro, né? Nós temos outras glândulas importantes também, que seria a hipófise, ou glândula pituitária, o hipotálamo. A hipófise é considerada, inclusive, a glândula mestra, né, que coordena várias coisas do nosso corpo. Agora, é bom e importante frisar que o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, que tem a ver com essas glândulas, eles trabalham coordenando tudo. Eles não trabalham separados. Eles coordenam tudo. Então, daí dá para você perceber a importância que deixa eu mostrar minha cara falando. Ah, tá aqui. A importância que é você compreender o que a sua mente pode fazer, né? Quer dizer, através das suas emoções ou não, a sua mente, eu quando digo mente a nível cerebral, neuronal, ela produz muitas coisas que levam a gente a ter determinadas situações na vida de ou muita alegria, ou êxtase, ou tristeza, ou aceleração cardíaca, ou sudorese, coisas causadas exatamente pela essa comunhão
essa coordenação que os dois exercem. E a glândula, deixa eu botar outra. A glândula pineal, ela contém uma coisa muito importante que foi descoberto, que é o cristal de apatita. E o cristal de apatita, ele foi descoberto também na Lua. Eles trouxeram o material da Lua e encontraram apatita, e dentro de apatita bastante água. Olha que interessante. Então, o pessoal costuma dizer que a glândula pineal, por causa da apatita, regula muito a questão nossa da menstruação, tá? A apatita, ela cria um campo eletromagnético que proporciona um aumento na nossa mediunidade, de captação mesmo. Então, eu vou ler umas coisas aqui. Aqui tem outra imagem, né, mostrando a pineal pequititinha aqui. Ela está ligada ao nosso chakra coronário, que é aqui em cima, que é chamado Sahasrara também, né, dentro do contexto, falando na outra linha, que agora assumiu a palavra. Então, a glândula pineal, ela fica localizada aqui, e ela está relacionada também à nossa mediunidade. Então, qual é a relação que você tem com a glândula pineal e a mediunidade? Ela é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. É uma glândula que vive o dualismo espírito e matéria. O cérebro capta o magnetismo externo através dela. Esse Sérgio Felipe de Oliveira é o mesmo Sérgio que a Blanca colocou ali. Agora, algumas pessoas começaram a pesquisar a respeito do flúor. A gente sabe que o flúor está contido, não é só na pasta de dente, mas já caiu por terra, não é mais considerado realidade isso, no sentido de que usar a pasta de dente com flúor faz mal, porque o flúor vai acabar indo para a pineal, acumulando lá. Não, isso não é comprovado cientificamente, foi provado que isso não rola. O que acontece é que alguns alimentos, e principalmente a nossa água contém flúor. E muitas pessoas, principalmente a galera mística que vive num ambiente mais natural, que largou as cidades para morar no campo, eles bebem água completamente sem nenhuma interferência, nem cloro, nem flúor, nem iodo. Na verdade, não tem iodo na água, mas iodo está no sal. Mas essas substâncias, esses sais minerais, eles isento disso. Inclusive, na época, quando eu estudei isso, eu me lembro que eu conheci um homem que vende água aqui na Tijuca, gente, sem flúor, e também sem acidez e alcalinidade equilibrada, né? Sem aquela coisa, uma água totalmente saudável, para que não cause esse problema na glândula pineal. Aí ele comenta aqui com relação à alimentação, que ele diz o seguinte, reduzir o uso do flúor é você, em alimentos ou água, que a gente bebe essa água vindo da cidade, ela tem flúor pra caramba, assim como cloro, né? Ele orienta a tomar vinagre de maçã, que ele é rico em ácido málico, para desintoxicar o corpo todo, incluindo a própria glândula pineal. E eu já li e já ouvi o René, não sei se vocês já ouviram falar no René May, que é um cara aí, eu acho que ele é argentino, e ele faz muito trabalho de cura, René May. E ele fala que a gente deveria tomar de manhã uma colher de chá, não, de sopa de vinagre de maçã. Eu, particularmente, não posso, porque eu tenho problema no meu estômago, por causa da acidez. Mas ele diz que é maravilhoso, inclusive para o sangue, etc, etc. Então, você imagina para a glândula pineal que ela vai desintoxicar, ajudando a glândula pineal a não ficar acumulada com isso. Deixa eu ver o que mais. Já falei sobre isso. O sentido da glândula pineal como eu falei, é o chakra coronário, que é o centro consciencial, que vai integrar sistematicamente com tudo. Ele nos vai dar o sentido da conexão, está localizado lá no topo da cabeça, né, no centrão lá onde eu mostrei. A motivação que ele causa é experienciar nossa conexão cósmica, fundir, encontrar um sentido elevado para a vida. A força que ele nos dá é essa consciência cósmica. Caso você não esteja legal, o que ele pode causar? Não é que ele vai causar, mas você pode levar a ter um desequilíbrio, que é identificando-se como um corpo, medo pela desconexão, um vazio, uma apatia, uma confusão, alienação, ficar preso em dogmas. Isso causa um desequilíbrio.
Manter o equilíbrio seria você se integrar, se sentindo na unidade, sendo todo, você e o universo formam uma coisa só. Você entregar. Eu me lembro que tem uma passagem de Arcanjo Miguel que ele diz assim: abandona-se à luz. Eu achava tão esquisito. Eu falei, como assim abandona-se? Abandonar-se é entregar-se. Solta, libera para a luz, entendeu? E essa confiança que a gente tem que ter pelo universo. Tá? Você conectado com essa unidade e deixar as coisas fluírem. E quanto à apatita, que é um poderoso cristal de iluminação, achei bacana, eu peguei esse aqui para vocês. Quem tiver apatita, eu tenho, inclusive, para emagrecer é bom, viu, galera? Bota na garrafinha com água, é bom. É um poderoso cristal de iluminação, desenvolvimento psíquico e evolução espiritual. Ela desperta nossas capacidades extrasensoriais, aumenta a intuição e energiza a glândula pineal. A glândula pineal está localizada no epitálamo, parte central do cérebro, ao nível da sobrancelha. Exatamente onde se encontra nosso terceiro olho, nosso chakra frontal. A pineal é um órgão sensor que capta as informações por ondas eletromagnéticas devido às propriedades dos cristais de apatita existentes nela. Sim, isso mesmo. Temos cristais de apatita na nossa glândula pineal. Olha que interessante, hein? E desta maneira, a apatita fortalece a mediunidade e ajuda a expandir nossa consciência. Suas vibrações super elevadas aumentam o nosso poder de manifestação, facilita o contato com os guias espirituais e fortalece a mente. Aí eu dou aqui um adendo aqui, que quem for trabalhar mediunicamente, limpe e energize a sua apatita e coloque no bolso da sua roupa que você tiver, porque ela vai te ajudar bastante nessa conexão com seus guias. Muito bom. Para despertar suas capacidades psíquicas, elevar sua força mediúnica, entrar em contato com seus guias espirituais, você pode meditar com a apatita próximo ao centro da sua testa, colocar ali, deixar. Olha que interessante, se você desejar usar suas vibrações para purificar e elevar a energia dos ambientes, vamos espalhar apatitas pelos 4 cômodos da nossa casa. Você pode colocar ali, você ficar no centro do seu quarto, coloca em cada canto uma apatita e ali você se conecta a energia com eles. É importante, isso é muito, muito importante mesmo ser falado, que não basta só você colocar o cristal, você tem que entrar em comunicação com ele. Entrar em comunicação é a expansão da sua consciência, a ponto de que seu campo energético alcançar o campo energético desse mineral, porque ele é um ser. Apesar dele não falar, dele não piscar o olhinho, ele não caminhar, ele é um ser. E ele tem as suas propriedades. E ele se conecta com a gente também. Ele inclusive, escolhe, quando ele quer você, ele parece que pula na tua frente. Você, nossa, esse cristal aqui, de repente, apareceu aqui na minha frente. É verdade. Então, trabalhar com a apatita também tem essa coisa muito interessante. Já que na nossa glândula pineal ela está presente, poxa, é um facilitador para a questão da mediunidade. É isso. Beleza. Obrigada, Adriana. Depois, quando tu puder, tu tira uma foto, bota no grupo. Eu boto isso aí no grupo. Ou então mostra aí pra gente como é que é uma apatita. Eu já vou comprar uma para mim. Vou pegar aqui, peraí. Eu vou fechar aqui. Tá, eu vou falando aqui então. Eu ia falar isso, para a gente não comprar errado. Bota uma fotinha aí pra gente. Peraí que eu vou pegar a minha. Peraí. Tá. Sai daqui da tela pro Rômulo voltar lá, pra gente seguir o fluxo. Então, é isso aí que a Adriana falou, muito bem explicadinho, né? Deu uma aula aí para gente, que foi bem pertinente. A glândula pineal também é conhecida como epífise neural. Tem o tamanho de um caroço de laranja, ou uma ervilha, como ela falou, e a forma de uma pinha. É uma glândula endócrina e fica localizada na parte superior do terceiro ventrículo do cérebro. Área onde, portanto, circula o líquido cefalorraquidiano. Se prestarmos atenção, veremos que ela já se apresentava desde os tempos mais remotos. Na mitologia grega, através de Osíris, com o olho que tudo vê, a porta que nos leva ao além, que é o olho da consciência ali, ó. Tá vendo? Na apostila está maior do que aqui, dá para ver melhor.
Diz que é o olho de Deus, né? Alguns dizem que é o olho de Deus, essa glândula aí pineal. Pode descer. Continuando. Nosso corpo é por onde a alma se processa. Mesmo que o espírito esteja perfeito, se as peças apresentarem defeito, obviamente, isso limitará o desdobramento físico da alma. Vou dar um exemplo. Oi. Aqui, ó, vê se vocês conseguem ver. Dá para ver que é É azulzinho? azul? Ele é azul. É azul. Tá. Ela parece lápis-lazuli ou Parece, só que o lápis-lazuli tem um douradinho, ele não tem esse dourado. Ela tem uma cor azul parecida com a... Esse aqui está platinado, mas tem a patita, tá vendo? Tem gente que pode achar que é parecido até com o quartzo azul ou sodalita, mas não é, não. É, sodalita, pareceu. Daqui pela tom de azul. Deixa eu te perguntar, é sempre dessa cor, né? Sim, ela é azul. Tá bom? Valeu, obrigada. Vou dar um exemplo aqui, então, seguindo. O seu braço também existe no seu espírito. Braço mesmo. Se você perder na matéria, o braço for amputado, alguma coisa nesse sentido, você fisicamente não vai ter mais um braço, mas ele continua presente no seu espírito. Tanto é que muitas pessoas que perdem a perna, o braço, o membro, que tiveram antes, por algum acidente ou alguma coisa, eles continuam sentindo como se tivesse a perna ou o braço, o membro que foi retirado. Então, assim, ele não existe mais fisicamente, mas ele existe na parte espiritual, tá? Continua presente no espírito. Mas no plano terrestre você não consegue mais vê-lo ou tampouco utilizá-lo, já que a peça física foi danificada. Por isso é importante deixar claro que a mente é o espírito. Ela é o que anima o cérebro, enquanto ele precisa processar as informações da mente o tempo todo. É por isso também que, quando essa estrutura física é afetada, compromete-se a materialidade entre a mente e a ação do indivíduo. Como acontece com as doenças degenerativas. Olha que interessante. Me lembrei até do meu pai. Como acontece com as doenças degenerativas quando o corpo físico limita o espírito de ser o que é de fato. Um exemplo muito claro aqui é o Alzheimer, né? É o Alzheimer que a pessoa, ela aqui no plano encarnada, ela perde completamente a noção de tudo. Ela está com o cérebro físico dela afetado. Mas, quando ela desencarna, eu acredito e até espero que ela volte a raciocinar, a pensar o que ela é, o espírito que ela é. Que durante a parte da doença, o período da doença, né, degenerativa, ela fica incapacitada de raciocinar. Então, eu acho que, assim, quando há um desencarne dessas pessoas com Alzheimer, que foi o caso do meu pai e da minha tia, que faleceu na semana passada, eu acredito que, ao passar para o outro lado, eles recuperem o mental deles. Eu acredito que eles não fiquem do outro lado com Alzheimer ainda. Eu acredito. Mas é uma coisa que eu não tenho certeza e eu gostaria de ter. Eu já pesquisei em tudo quanto é lugar se tinha alguma mensagem de espírito, algum estudo que realmente fosse satisfatório, no sentido de entender, porque na época que nós descobrimos o Alzheimer do meu pai, eu queria entender como é que funcionava isso depois do desencarne, né? Mas, infelizmente, não encontrei material que satisfizesse a minha sede de conhecimento, mas tudo bem. Então, onde é que eu parei? Tá. O corpo precisa ter um ambiente saudável para que a alma flua cada vez melhor. Ao reencarnar, mesmo que seja um espírito milenar, a memória é zerada, continua guardada, mas não conseguimos acessar facilmente essa área. A maturidade espiritual pode despontar em um momento da vida, mas não trará informações bem definidas sobre o que se já viveu. Você não vai ter lembranças nítidas, como, por exemplo, eu me lembro do que eu fiz em uma cidade espiritual. Eu acho que só se você fizer uma viagem astral, aquele desdobramento de noite, uma saída fora do corpo, ou que você faça um trabalho de regressão,
hipnose, até mesmo no plano espiritual, para você poder lembrar, né, ver o que você fez no plano espiritual, numa cidade que você esteve lá. Agora, essa questão de... como é que eu vou falar? De lembranças de vida passada, isso deve acontecer na apometria, né? Eu acredito, a gente vai estudar isso com o Sérgio. E também na hipnose. Eu fiz regressão de vidas passadas, terapia de vidas passadas, fiz várias sessões, como paciente, tá? E eu posso dizer para vocês que é uma coisa muito louca, é muito louco o bagulho, é doido. Eu fiz 1 ano de terapias de vidas passadas. Foi uma coisa que acrescentou muito no meu conhecimento de vida, na minha experiência. E é muito legal, é muito importante. Eu acho, né? Principalmente pessoas que têm fobias, que têm medos, que têm problemas, que ficam com uma repetição, com um padrão repetitivo de coisas, né? Pessoas que têm, por exemplo, aquela pessoa que não... claustrofobia, outras que têm medo de altura. Esses trabalhos com a hipnoterapia e a regressão de vidas passadas, quando você vai lá, você acessa, você descobre por quê. Um exemplo meu, por exemplo, que eu descobri que numa vida passada eu fui enterrada viva. Eu me vi sendo enterrada viva, e eu entrando em desespero, dentro do caixão, eu via meu corpo dentro do caixão, debaixo da terra, e eu desesperada, morri, porque naquela época do passado, existia umas... Acho que até hoje ainda acontece. Uma parada que a pessoa dá, não tem um nome isso, que ela parece que está morta. Catalepsia. Catalepsia. A pessoa parece que está morta. Sendo que lá nessa vida, eu tomei remédios para me suicidar. Foi o que eu descobri. Porque eu vi a cena do meu corpo deitado numa cama e do lado um frasquinho de comprimidos que eu tomei todo. Então, eu entendi que foi um suicídio. E eu fui enterrada viva, porque eu não morri com o remédio. As minhas funções pararam, acho que eu fiquei no estado de coma profundo, só que era uma época muito antiga, as pessoas não tinham tecnologia, conhecimento, né? E me enterraram achando que eu estava morta, e eu não estava. Então, gente, é desesperador. Eu tive acesso através da terapia de vidas passadas. Então, assim, normalmente, né, a minha memória não me traz isso, mas num trabalho específico, acontece de você poder ver. Eu acredito até que na apometria também dê para fazer, ter acesso a essas informações. Então, vamos voltar lá. Então, a maturidade espiritual pode despontar em um momento da vida, mas não trará informações bem definidas sobre o que se já viveu. Você não vai ter lembranças nítidas, como essa daí que eu falei, por exemplo. Obviamente que isso não acontece, mas a intuição é um mecanismo que traz muito do que foi marcante para aquele espírito e acaba refletindo nas suas ações. Os 5 passos para a vivência mediúnica saudável e sólida, que se repete ciclicamente para quem assimila o que se propõe. 1, estudar. 2, praticar. 3, validar. 4, absorver. E o 5, transcender. Vamos falar sobre o primeiro, estudar. Explore os conhecimentos disponíveis sem restrições. Não aceite que digam que você pode ou não estudar. Você é livre e o único responsável por seu desenvolvimento pessoal e por suas descobertas. Ao se conectar com uma linha de pensamentos que faça sentido para você, vivencia e pratique-a. 2, o praticar. Não existe mediunidade no campo da teoria e da contemplação. Se ela for da característica prática, precisa, portanto, ser exercitada. Aplique em ação os conhecimentos que estão sendo adquiridos e só assim poderá validá-los. Ou seja, estudando conhecimento, pratique tudo que você está aprendendo, porque senão, quando tu morrer, tu vai levar tudo para o caixão e babou. Foi desperdício. Validar. A validação se concretiza quando você une a teoria com a prática e ela se consolida, funciona e faz sentido. E você encontra congruência de modo que tudo se encaixe, trazendo resultados efetivos.
Somente quando conseguimos validar algo é que começamos realmente a absorver aquela experiência, aquele conhecimento. Absorver consiste em metabolizar o que você aprendeu, praticou e, principalmente, constatou. Absorver é construir a convicção e afastar a vulnerabilidade de manipulações falaciosas e distorções incoerentes. Somente após absorver uma etapa é que você poderá seguir para a subida de degrau. Não adianta você fazer um curso de uma coisa, estudar sobre alguma situação, e você não pratica isso nunca, em momento algum da sua vida. Você pode esquecer, porque você só vai poder absorver isso de forma real quando você começar a praticar aquilo que você aprendeu. Um programa Reiki, por exemplo. Eu, por exemplo, fiz Reiki, não uso Reiki para nada, mas fiz outros cursos que eu utilizo. Existe uma identificação também nos tipos de trabalho. Eu gosto de alguns tipos de trabalho e outros eu não me identifico. Não quer dizer que eu não possa trabalhar com aquilo, mas eu preciso trabalhar, eu tenho que praticar, né? Para eu estar firme naquilo que eu me propor a fazer. Então, você deve continuar sua busca por novas possibilidades, novos saberes, e retornar do passo 1 em diante. O passo 1 é aquele primeiro que está ali em cima. Assim, você vai elevar seu nível, indo degrau acima e transcendendo seus próprios saberes e aprendizados em prol de uma mediunidade e uma mente cada vez mais sólidas e eficientes. Fim. Bom, o que eu quero dizer com esse estudo de hoje aqui? É mais mesmo para os médiuns iniciantes, que não têm muita experiência com estudo, com vivência com outras questões, estão começando a ter contato com determinados assuntos agora lá na Tiçara e na Tenda. É muito importante ter consciência da sua mediunidade e do compromisso e da responsabilidade que você deve ter com a sua mediunidade. Existem várias coisas que, se você quer ser um médium praticante, né, praticante, trabalhando, não adianta só incorporar, gente. Não basta incorporar. Tem que participar. É que nem o Gelol. Não adianta ser pai, tem que participar. O Gelol, que é essa propaganda antiga, falava isso. Não basta ser médium. Tem que praticar, tem que estudar, tem que conhecer, tem que angariar instrumentos e ferramentas para acrescentar no seu trabalho mediúnico, para que você possa um dia alcançar uma maestria, né? Uma excelência naquilo que você faz. Não que você vai ficar melhor do que qualquer um, você vai ser o super mega perfeito, não é isso, mas você trabalhar com a maestria e com a excelência que você pode trabalhar quando você pratica as coisas que você estuda, quando você tem uma disciplina, né? Como eu falo, tem pessoas que acham que mediunidade é chegar na casa, botar roupinha branca, ir lá para o meio do terreiro, se sacudir, incorporar e pronto, que já está trabalhando a mediunidade. Não está trabalhando a mediunidade. Você está trabalhando a incorporação. Mas e a outra parte da mediunidade? Que tem que entrar conhecimento, que tem que entrar coisas que você precisa aprender para utilizar com os seus guias quando você for começar a trabalhar. Tudo isso, gente, é mega importante. É tão importante quanto respirar, para quem está querendo se envolver com este tipo de trabalho. Eu quero trabalhar na Umbanda. Então, saiba que tem que se esforçar. Tem um sacrifício, gente. Não tem jeito. Tem que estudar. Tem que estudar para não ser um médium burro, oco, vazio. Entendeu? Porque o médium que é burro, oco e vazio, ele não tem nada para dar. E a espiritualidade dele, que trabalha com ele, não tem de onde tirar muita coisa dentro da memória da mente dele, vamos dizer assim, lá da maletinha do baú dele, para ajudar em trabalhos específicos que podem ser exigidos, que provavelmente o guia quer que faça um determinado tipo de trabalho. Aí ele manda a intuição para o médium. O médium está lá trabalhando, está incorporado. A entidade fala assim, faz isso, trabalha assim, com essa pessoa, está precisando disso e disso. Gente, vamos lá. O médium pode ir lá exercitar e fazer. Mas, por exemplo,
Se ele não tem um conhecimento de chakras, ele vai ficar com a mãozinha ali, ó. O guia fala, fica vibrando aí, jogando energia para. Ele não vai entender o que aquele chakra significa. O que representa, por que ele tem que ficar jogando energiazinha naquele chakra. Aí o médium lá, uma cigana ou uma outra entidade que trabalha com cristal, vai chegar e vai falar assim, filho, fala para essa moça aí colocar um cristal assim, ou tomar um elixir de cristal, sei lá, ou botar um cristal em tal lugar, ou carregar o cristal não sei aonde, sei lá, qualquer coisa. Se o médium não sabe nada de cristais, ele fica bostando. A palavra é essa, bostando. Ele está fazendo um trabalho, ele está no autômato, né? Como é que fala? Ele está no automático, ele não está nem sentindo, entendendo o que ele está fazendo. Ele vai na intuição e manda fazer, mas e aí? Não seria legal se ele soubesse o que ele está fazendo? O que ele está mandando? Banho, por exemplo, para a pessoa tomar? Não é melhor você entender de ervas para poder passar um banho de acordo com aquilo que o assistente está precisando? Enfim, gente, isso daí é mediunidade atuante, participativa e prática. Né? Prática, mediunidade prática, é você estudar, aprender, exercitar, praticar. Porque isso daí, se a gente não estuda, para mim, é um tronco velho sem oco vazio por dentro. Não tem nada ali, nada, só tem a casca. Então, a gente tem que levantar essa bandeira dentro da Tuaf, dentro da Tissara. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que o grupo que mais estuda é o grupo aqui da tenda? Por incrível que pareça, muita gente que está lá na Tissara não está nem aí para querer estudar, não está querendo, vamos dizer, se empenhar para evoluir dentro da mediunidade. Entendeu? Acha que é botar roupinha bonita de cigana, cheia de penduricalhos dourados e moedas, sacudindo, pim-pim-pim, e cantando, dançando, bailando, e o conhecimento está onde, gente? Onde vai o conhecimento dessa criatura? Não tem, não existe, porque ela não está empenhada em estudar. Então, eu acho que é uma mediunidade rasa, sabe? Não tem o raso e o profundo. Para mim, Blanca, eu hoje, como dirigente de uma casa, eu analiso as pessoas. Eu tenho que olhar quem está, quem sim, quem não e quem nunca. Né? E a espiritualidade, ela faz o trabalho dela, o que sim fica, o que não sai, o que nunca, menos ainda. Tem pessoas que não estão nem aí para crescimento. Elas querem o calor do babado, né? Vamos dizer assim. Querem aquele calor do babado, das músicas, de bater palma, de cantar, de rodopiar. Raso, vazio, oco. Então, eu falo isso aqui para os médiuns que estão na Tissara. E eu vou levar esse assunto lá para a tenda também. A tenda não, para a Tissara. Os médiuns aqui da tenda, que eu estou falando, eu vou levar esse assunto para lá, no Bródio, vou falar sobre isso. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, beijinho no ombro, tchau e bênção. Não estou preocupada com isso. O que eu não quero é gente que não quer nada. Isso eu não quero. Trabalhar com gente assim, você não tem nenhum respaldo ali. Se você está precisando de alguém que tenha conhecimento, no momento que tu está atendendo uma pessoa, tu chama um outro médico com conhecimento, pô, me ajuda aqui, nisso. Agora, quando tu chama uma pessoa que não... vazia, oca, como é que funciona isso? Ô, Blanca. Deixa eu só terminar, Adriana, que eu vou parar por aqui e você entra aí. Só para concluir isso, que é muito importante estudar, ter consciência da sua mediunidade, mesmo que você não seja médium mudante, mesmo que você não seja médium de incorporação, não importa. Você deve ter outros atributos mediúnicos, como eu disse aqui, todos são médiuns. E conhecimento pode ajudar bastante para você, na hora de fazer um atendimento ali, mesmo sem estar incorporado, ou auxiliar algum guia que esteja incorporado, o seu conhecimento vale muito, vai ajudar bastante. Tá? É isso que eu queria falar, gente. Adriana, pode falar aí que eu vou tirar o som aqui. Eu vou comentar uma coisa assim, porque eu acho que desde que eu nasci, eu sempre fui muito curiosa, sempre questionava. Oi? Não, porque a voz ficou tremida, eu estou procurando aqui. Pronto.
Então, desde criança, eu sempre fui questionadora, eu sempre procurei saber muita coisa. Eu era daquela que perguntava para o padre assim, cheguei a perguntar uma vez, por que a gente tem que ficar confessando para você sempre as mesmas coisas? Aí ele falava para Deus perdoar, eu falei, mas eu não posso falar diretamente com ele? Por que eu tenho que falar com você? Eu questionava essas coisas, criança. E eu me lembro que eu perguntei uma vez para uma freira, por que antigamente vinham os anjos falar com as pessoas que hoje em dia não vem mais? Aí ele falava que depois que Jesus veio, já deu a notícia que tinha que dar, já falou que tinha que falar, agora não precisa ver mais ninguém. A gente sabe que hoje, que a gente pode considerar anjos, seriam os nossos amigos espirituais, né? Bom, de qualquer maneira, onde eu quero chegar é que é o seguinte, a gente vai estudar a vida toda e vai continuar sem saber nada. Quanto mais você estuda, mais você não sabe. Porque a evolução vai vindo também dentro de todos os conhecimentos. Tudo que você aprendeu quando era mais jovem, quantas coisas já mudaram? Quantas crenças você aprendeu como aquilo que fosse uma verdade e quando você chegou, pô, não é mais? Quantas vezes disseram que você não podia tomar banho menstruada, lavar a cabeça, porque podia fazer mal? Não tomar leite com manga, enfim... Eu estou falando de uma coisa banal. Agora, dentro de um estudo sério, muitas coisas vão passar por mudanças, porque a espiritualidade, em contexto geral, vem trazendo muitas informações. Hoje a gente tem contato com extraterrestres, que trazem muitas informações. Hoje a gente tem contato com seres, dimensões diferentes, extrafísicos, não necessariamente espíritos. Enfim, há uma gama de seres aí disponíveis para que a gente possa ter contato e compreender como se funciona. Nós não somos nem um grãozinho de areia, porque o planeta já é um grãozinho de areia nesse universo todo. Imagina nós dentro dele. E o que nós já sabemos? A gente não sabe. Então, assim, não entra numa de que você vai estar estudando e que você vai estar sabendo de tudo, porque vai chegar em determinados momentos que tudo que você aprendeu em alguma coisa, você vai ter que, opa, isso não serve mais. Porque chegou uma outra coisa, porque você está preparado para entender aquilo. Porque nada chega a você se você não estiver pronto para receber. Então, isso é óbvio, né? É óbvio. A maturidade. Quantas coisas já passaram na sua vida que você desprezou e que hoje você está dando atenção? Caraca, e quantas coisas que já passaram na minha vida que ficaram fracas, não me serviram, eu fui aprender outras. Essa aqui está muito pouco, está muito raso, eu quero mais, porque eu sou buscadora, você é buscadora. O fato das coisas ficarem obsoletas não significa que você tem que parar. Não vou estudar mais, porque daqui a pouco... Não, é isso que eu estou falando, entendeu? A gente vai estudar, eu pelo menos vou estudar até que eu morra. Sim. Ainda vou estudar do outro lado lá também, vou continuar estudando. E assim, quanto mais eu sei, mais eu não sei. Porque é impressionante o quantitativo de informações que a gente tem. Mas o que você sabe hoje, Adriana, presta atenção, o que você sabe hoje te ajuda bastante no teu trabalho. Com certeza. Mesmo que você não sei nada ainda, mas o que você já sabe já te dá uma basezinha para você trabalhar com a espiritualidade. É isso que eu estou falando. Não, entendeu? Eu sei. O que eu estou querendo dizer é que você não vai parar. A gente não para, porque está sempre vindo informação. Então, você tem que estar atualizando, fazendo seu downloads o tempo inteiro, porque as informações vão chegando e vai tendo que deletar algumas e acrescentar outras, porque é eterno, gente. E as coisas vão ficar... Até nisso vai ficando obsoleto. Até isso vai ficando obsoleto. Esses conhecimentos nossos... eles vão ficando obsoletos. Isso não existe mais, agora é assim. Esses conhecimentos espirituais, como você falou, a espiritualidade está o tempo todo mandando. A gente está seguindo um fluxo de evolução e tudo vai evoluindo junto. Mas o máximo que a gente puder ter de conhecimento daquele momento, enquanto encarnado, para aplicá-lo, exatamente. É importante. E aplicá-lo com consciência, não porque alguém mandou você fazer. Foi porque me orientaram a fazer assim, mas você sabe o porquê? Você compreendeu aquilo? Você internalizou aquilo a ponto de refletir e sentiu o porquê daquilo? Isso é muito importante. Senão você fica no automático, sendo boneco de fantoche. Né?